Alguém já disse que nosso tempo é marcado pela indiferença a todo tipo de autoridade. Não sei se você já percebeu isto, mas há uma força que não pode ser ignorada, que vem com a secularização, determinada a minar, desconstruir todo o conceito de autoridade. A própria figura da autoridade do homem, seja como pai, como esposo, liderança, sofre ataques continuamente. Além do fato de que imitar alguém de autoridade, lamentavelmente, se vê cada vez mais raro no cenário atual. É triste, mas o divórcio com os valores antigos, no que confere a ética, respeito, consideração, está acontecendo nessa geração com muita efervescência, que se preocupa, pelo menos tem se mostrado preocupada somente com o aqui e o agora. Que lamentável. Isto é tão destruidor que tem influenciado todos os níveis da sociedade, inclusive a igreja. Graças a Deus não acontece por aqui, mas é possível encontrar em arraiais religiosos a desconsideração com a liderança da igreja, notoriamente. Líderes são desconsiderados, desrespeitados pelos seus liderados. Em alguns lugares, eles são tratados como empregados. São pagos para fazer o serviço que o crente responsável não faz. E quando as coisas não acontecem do modo como os crentes que pagaram, esperavam, então esse líder é alvo de críticas, enfim, ou demitido. Essa é a figura da liderança em muitos arraiais chamados evangélicos por aí. Por outro lado, nós temos também um outro problema, que é o uso da autoridade para massacrar financeiramente o povo. Também encontramos, de outro lado, líderes distorcendo a missão, a tarefa, tornando-se outra coisa, menos pastores. Mas esse texto lido nessa manhã, que é tão claro e tão direto, também mostra a sua relevância para o nosso tempo, mesmo na nossa comunidade, que tem vivido uma prática saudável e tem praticado essa instrução aqui. Mas o fato de vivermos na prática dessa instrução no tempo presente não significa que esse texto não deve ser considerado por nós uma vez que já o praticamos. Pelo contrário, devemos ser sempre lembrados das ordenanças, dos princípios estabelecidos por Deus para com o andamento do trabalho, pensando na figura dos seus pastores. Esse texto nos ensina sobre uma atitude bíblica que a igreja tem para com seus pastores. Nós chamamos aqui de o reconhecimento da excelência do labor através do sustento. Tão bonito para falar sobre sustento, né? Mas eu tentei ser o mais preciso possível nessa sentença para expressar que o sustento está desvinculado de qualquer atividade trivial, não é? Vamos guardar isso? Uma atitude da igreja bíblica para com seus pastores tem a ver com o reconhecimento da excelência do labor através do sustento. Dá para lembrar isso, Hernandes? Reconhecimento da excelência do labor através do sustento. Ficou fácil de guardar, Alexandre? Vamos falar juntos, então? Reconhecimento da excelência do labor através do sustento. Essa é uma atitude bíblica da igreja para com os seus pastores. A igreja reconhece a excelência do trabalho, do labor realizado pelos pastores através da ação sustentadora. Lembre-se que na sessão anterior que estudamos
sobre o cuidado da igreja e as famílias que compõem a igreja em relação às viúvas. Nós estudamos na sessão anterior esse tema, vimos ali que a visão solidária revelada nas Escrituras e foi enfatizada aqui pelo apóstolo Paulo nessa carta, que agrada a Deus, fazia com que a igreja fosse fortalecida, fosse fiel testemunha para a sociedade que a cercava, porque a igreja cuidava dos seus. Então, a atitude da igreja de sustentar as viúvas, que não tinham ninguém para lutar e velar por elas, era um case fantástico para a sociedade, uma revelação para a sociedade que nós não largamos os nossos soldados pelo caminho. A igreja, então, se solidariza, honrando. A palavra que Paulo usa aqui é honra. Honrar, já vimos isto, nesse contexto tem a ver com apoio financeiro, sustento material para aquelas irmãs, as viúvas, que não tinham filhos nem netos para cuidarem delas. E as famílias, portanto, filhos e netos, que cumpriam biblicamente o seu papel, também eram um exemplo para a sociedade, porque cuidavam das suas mães, viúvas ou avós. Por isso que Paulo é tão incisivo ao falar da consequência de um crente que tem uma mãe viúva ou uma avó viúva e a despreza materialmente. Não cuida, não zela. Paulo diz, esse é pior do que um descrente. Por quê? Porque não atendeu às demandas do amor, da graça de Deus, considerando que há descrentes que cuidam das suas viúvas. Então, nesta sessão anterior, observamos essa orientação de Paulo a Timóteo para que ensinasse a igreja sobre como deveria cuidar dos desfavorecidos, dos fragilizados. E agora, nessa sessão lida aqui, versículos 17 e 18, observamos a orientação do apóstolo Paulo ensinando Timóteo, que consequentemente ensinaria a igreja, a honrar os seus presbíteros / pastores. E esta honra era evidência de uma igreja que estava no caminho do agradar a Deus. Versículo 17 diz, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Presbítero aqui sugere tanto a ideia de experiência como do caráter da tarefa, que é mesmo cuidar do rebanho, supervisionar o rebanho, pastorear o rebanho. Diz o texto que aqueles que presidem bem, isto é, aqueles que governam com excelência, especialmente os que se gastam no labor da pregação, do ensino, são dignos de duplicada honra. Em certa tradução nós vamos encontrar esta expressão. Dupla honra. Aqui traz a versão contemporânea, pagamento em dobro, que é a ideia mesmo. A honra aqui é aporte material, é sustento material. E para entendermos aqui as dimensões do significado dessa duplicada honra, nós precisamos olhar para os versículos anteriores, porque está no mesmo contexto. O termo honra do amparo da viúva com a obrigatoriedade da igreja, tendo esta ausência de filhos e netos para cuidar dela, com honra destinada aos que se afadigam à pregação e ao ensino, aos que se especializam, no sentido de que labutam, trabalham, presidem com excelência, é resultado de esmero, de trabalho, de dedicação. Essa nobre tarefa, legítima tarefa de pregar e ensinar, exige tempo, exige esforço. E é justo e piedoso que a igreja reconheça o serviço deste líder que se afadiga no labor pastoral através de remuneração, que aqui é a expressão pagamento em dobro, merecedores de pagamento
em dobro. Todos os pastores que exercem seu serviço com excelência são dignos de, além de consideração e estima, dupla honra. E aqueles que se dedicam inteiramente aos cuidados da igreja têm o direito a uma remuneração. E Paulo cita 2 provérbios para lembrar esse princípio. O primeiro está lá em Deuteronômio 25:4. A Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. A figura aqui é muito interessante, muito curiosa. Quem sabe alguém que já teve uma infância na agricultura, no campo, terá isso mais fresco na mente. Mas vamos tentar minimizar esses contextos, aproximar essas realidades agora para todos nós, explicando um pouco isso aqui. A figura aqui é de uma área de superfície compactada que era usada para o processo de separar o grão da palha, o trigo do joio. Essa área era chamada de eira, é chamada de eira. Então, o agricultor colhia os grãos, levava para esse lugar alto, preferencialmente era um lugar alto, porque à noite fazia bom uso dos ventos noturnos, que terminavam o processo de separar a palha do grão. Então, esse lugar alto chamado de eira recebia uma grande quantidade de grãos e se fazia a debulha disso, usando bois. O processo, então, era relativamente simples. O trigo ou a cevada eram colocados ali na eira e, então, um par de bois conhecido, era sobre esse par de bois era colocado uma estaca vertical, né, ligando um no outro, e se colocava um jugo único, né, unindo os dois, e o par de bois andava pisoteando os grãos e fazia esse trabalho durante o dia, soltando a palha do trigo. Olha essa imagem aqui, era isso aí mesmo. Essa imagem é muito elucidativa. Então havia alguém que supervisionava o trabalho, enquanto os bois faziam o movimento na eira, rodeando ali o trigo, a cevada, pisando com seus cascos aguçados, faziam isso grande parte do dia, talvez o dia inteiro. E aí, ao mesmo tempo que eles iam fazendo esse trabalho de debulha, eles iam, naturalmente, comendo a palha. A ideia de que eles participavam do trabalho, comendo a palha. Quando os grãos se desprendiam da palha, depois do trabalho de debulha dos bois, aí então os ventos tratavam de terminar o serviço, levando a palha para longe. Lembra da ideia do Salmo 1? Falando dos ímpios? Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Esse é o último cenário, a última etapa do processo de separação. Mas antes dos ventos espalharem, há trabalho dos bois, dos animais, da debulha. A lei dizia que os bois não deviam ser amordaçados nesse processo. Enquanto eles trabalhavam, eles deviam ter acesso para comer a palha que ficava ali pelo caminho. Enquanto eles trabalhavam na debulha, iam comendo a palha, enfim. Sabe o que os pagãos costumavam fazer quando faziam esse trabalho? Os pagãos costumavam amordaçar o boi, para que eles não comessem o trigo. Então, eles amordaçavam o boi, que era um sinal de avareza, era um sinal de ganância, não deixar nada para quem está trabalhando. E aí a lei dizia: não façam isso, mostrando um princípio importantíssimo, que Paulo vai alinhar com a segunda lembrança,
sobre o trabalhador que é digno do seu salário. Essa é a ponte. Se, por um lado, não amordaçar o boi significava não impedi-lo de colher dos frutos do trabalho, não ser ganancioso, avarento, por outro lado, reconhecer com honorários o trabalhador é justo, é digno, é digno. Então, Paulo diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, relacionando os dois princípios. Lembrem-se, ele está orientando Timóteo para que este instruísse a igreja de como a igreja deveria proceder em relação aos seus pastores, que, por se dedicarem ao trabalho do rebanho, teriam o direito de sustento da provisão por meio de salário, porque é honroso, é justo que o trabalhador, seja no campo, seja na dedicação à pregação e ao ensino, tenha o direito de participar dos frutos desse trabalho, da provisão para o sustento. Agora, por que isso é tão relevante trabalhar, pensar hoje? Porque vivemos um tempo de muitos escândalos na área financeira e muitas confissões religiosas, pastores que têm construído seus palácios imperiais. Consequentemente, as pessoas crentes ou descrentes correm o risco de partirem para os extremos em seus julgamentos. Uma vez, eu estava, muitos anos atrás, tomando um ônibus, aqui mesmo em São Paulo, no meu primeiro ano de chegada aqui. Estava saindo do seminário e indo para casa, aquele horário que está todo mundo light, não é? Era sexta-feira, tipo de 6 da tarde, eu estava pegando ônibus para ir para o terminal João Dias, saindo do Campo Belo para ir João Dias, aquilo ali, ia pendurado na porta. E então, passei numa avenida que eu não vou dizer o nome, você já até imagina qual seja, e alguém estava do meu lado apertado, igual sardinha, disse, ali é a Casa da Moeda, falando de determinado lugar. Ali é a Casa da Moeda. Aí saiu um obreiro, disse, ali é o homem de negócios. Bom, essa é uma leitura comum acerca do pastor do nosso tempo. Voltando do Chile para cá, para o Brasil, tivemos que começar tudo de novo, né? Comprar tudo de novo. E aí eu fui atrás de um carrinho para comprar. Mas eu não tinha o dinheiro todo para comprar o carrinho. Depois, tive algumas infelicidades com esse carrinho que eu comprei. Foi um grande elefante branco. Enfim. Mas eu precisava de um financiamento para pagar a outra parte. Mas não tinha jeito de conseguir o financiamento. Sabe por quê? Porque quando o cara me perguntava a sua profissão, eu dizia, pastor. Aí negou mesmo, legal. Fechou porta. Não tinha jeito de aprovar o financiamento, porque eu era pastor. E ele me disse assim, põe aí um auditor, se você colocar auditor, passa na hora. Professor universitário, na hora. Põe qualquer coisa. Eu falei, não sou qualquer coisa, eu sou pastor, não vou mentir. Eu não consegui financiar, porque eu era pastor. Bom, esse é um contexto que o pastor enfrenta por aí, não? Do Chile, fizemos amizades com várias pessoas no colégio, com descrentes, e quando eles eram informados de que eu era brasileiro, então era uma festa, não é? Então era uma festa, música brasileira, eles amam. E era conversa de futebol, eles acham que todo brasileiro sabe jogar futebol, né? Até me verem jogar, que decepção terrível. E não sou só eu não, viu? Tem um monte aqui de perna de pau também, viu? Que se acha, viu? Mas vamos lá.
Era uma maravilha, a conversa progredia, que era uma beleza. Mas quando eles me perguntavam a minha profissão, o que eu estava fazendo ali, eu dizia que era pastor, acabou a conversa, minha gente. Não tinha mais conversa, não tinha mais riso. Quando dizia que era pastor, aí você via a cara de decepção, iam saindo um a um assim, sorrateiramente, eu ficava ali, né? Falei, tá certo, papai, vamos em frente. Pastor, no nosso tempo, tem sido esse objeto de escárnio, desprezo, com alguma certa razão, por parte de alguns péssimos exemplos. Mas isto não justifica em absoluto uma atitude diferente da igreja do que a Bíblia demanda. E é interessante que esse pastor aqui é qualificado. Predicados são ditos acerca dele. Não é só porque ele é pastor, diz o texto, os que presidem bem, os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os que fazem o seu trabalho bem, e aqui o trabalho bem tem a ver com ser fiel, devem ser atendidos, sustentados pela igreja, não como uma obrigação, tão simplesmente, mas como algo que é justo. E aí Paulo alinha os dois princípios da Escritura para falar sobre a honra. Como é que a igreja deve se conduzir, portanto, nesse particular? Obedecendo a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Que a igreja deve dar as condições necessárias para que aquele que se dedique com excelência no cuidado do rebanho, pastoreando-o por meio da pregação e do ensino e suas vertentes, seja sustentado, apoiado, para que trabalhe com foco claro, para que não tenha que se dividir com N tarefas mais além do rebanho e das demandas pastorais, porque senão ele não tem como manter a sua família. Então a igreja reconhece e obedece, graças a Deus, e desfruta dos benefícios disto. Vai ser animada, fortalecida, nutrida, protegida dos lobos, cuidada. A expressão que lemos no texto de Hebreus é que os líderes velam pelas nossas almas. A ideia de cuidado, envolvimento, participação, não é? Deus seja louvado pelas santas lideranças que Ele tem colocado nessa igreja pelo decorrer do tempo. Pelos pastores que por aqui passaram, e a igreja presbiteriana Betel, sempre fiel na obediência desse mandamento. Deus continue abençoando a igreja presbiteriana Betel, apoiando, no apoio, no sustento, na participação do trabalho. E que outras igrejas sejam redirecionadas também nesse caminho. Eu conheço inúmeras histórias, não vou contar todas elas, mas histórias que você diz, como é possível isto? Uma igreja que prefere guardar dinheiro no banco do que entender que precisa sustentar o pastor. O pastor recebe o que recebe minimamente, dá para manter a família, mas a igreja tem dinheiro no banco. Eu queria saber o que vai acontecer com esse dinheiro quando Jesus voltar. Ou nos relatórios anuais, nas assembleias, encontro colegas constrangidíssimos quando vai apresentar o relatório financeiro, porque tem irmãos que dizem, o pastor ganha demais. Ganha demais o pastor. O que o pastor faz? Não é? Graças a Deus não acontece na igreja presbiteriana Betel, porque já tem um cultivo,
um trabalho, uma semeadura acontecendo, mas em muitos lugares por aí é constrangedor ser pastor. Para menos e para mais. Os extremos, né? Que Deus nos dirija sempre, irmãos, para o reconhecimento da excelência do labor, nessa atitude generosa e justa do sustento pastoral. Amém.